Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. É uma alegria, meus irmãos, poder retornar ao livro de Jeremias, que nós temos ouvido desde o final do ano passado, as exposições aqui. Um livro tão precioso, tão importante da palavra de Deus. Jeremias capítulo 20. A leitura será do capítulo 20, do capítulo todo, e o sermão é do capítulo inteiro também. Leitura e sermão no capítulo 20. Não há um culto em que não possa ser dito isso. Não há um sermão que não possa ser dito isso. Mas eu diria que há alguns, especialmente, em que como seria bom se todos ouvissem o que ouvirão agora, o que vocês ouvirão agora. Jeremias 20, assim diz o Senhor nosso Deus. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os seus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e ferir-los-á a espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente.
Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Amém. A escritora Kathleen Norris passou 1 ano e meio com os monges beneditinos na abadia de São João, em Minnesota. Durante a sua estadia, ela descobriu que uma parte importante da vida monástica é a leitura contínua de livros inteiros da Bíblia, sessão por sessão, durante a oração matutina e também durante a noturna. Ao final do seu período sabático, a escritora tinha ouvido todo o Novo Testamento e grandes porções do Antigo Testamento. E ela escreve sobre isso. A mais notável de todas as experiências foi mergulhar no profeta Jeremias, na oração da manhã, ao final de setembro, permanecendo com ele até meados de novembro. Começamos com o capítulo 1 e lemos tudo até terminarmos no capítulo 22, versículo 17. Ouvir Jeremias é um modo de fazer seu sangue correr pela manhã. Isso supera em muito a cafeína. Norris explicou então como os sofrimentos de Jeremias tornaram as agonias da sua própria alma. Mais uma vez ela diz: abrir-se a um profeta tão angustiado quanto Jeremias é doloroso. Em algumas manhãs eu achava que era impossível fazer isso. A voz de Jeremias é persuasiva, muitas vezes num nível esmagadoramente pessoal. Certa manhã eu estava tão esgotada pela montanha-russa emocional do capítulo 20, que depois das orações, fui para o meu apartamento e voltei para a cama. Esse solilóquio apaixonado, que começa com uma explosão amarga sobre a natureza do chamado profeta, passa rapidamente à negação. A ira de Jeremias, pelo modo como seus inimigos o ridicularizam, eleva-se, e também o medo e a tristeza. Sua afirmação de confiança em Deus parece forçada sob as circunstâncias, e uma breve doxologia soa quase irônica, sendo erguida por um amargo clamor. O capítulo conclui com uma angustiada pergunta. Meus irmãos, Jeremias capítulo 20 dá motivos de sobra a nós para mergulharmos de volta sob as nossas cobertas. É o ponto baixo, por assim dizer, do ministério do profeta Jeremias. Nesse capítulo, o profeta acusa Deus, rejeita o seu chamado e ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, o dia em que ele nasceu. Jeremias capítulo 20 pode ser muito bem descrito como a noite escura da alma do profeta Jeremias. Expressão essa que você certamente já ouviu deste púlpito aqui, em sermões anteriores, e talvez até mesmo em leituras que você fez sobre o sofrimento. Aquele conceito já antigo na história da igreja, que muitos utilizaram para expressar um gravíssimo sofrimento, para tentar demonstrar em palavras a angústia mais profunda que uma alma pode enfrentar, a chamada noite escura da alma, que parece que, por mais que você clame, por mais que você fale em oração diante do Senhor, por mais que você conheça a sua revelação e tenha inúmeras experiências com Deus, naquele momento, naquela chamada noite escura,
nada parece trazer alívio. Nada parece trazer nenhuma calma ao seu coração. Nenhuma palavra, nenhum conselho, nada do que você possa ouvir parece trazer algum ânimo, algum encorajamento para você. A sua alma é tomada, é coberta de trevas. E você se sente sozinho, abandonado pelo próprio Deus. E se comporta como o profeta Jeremias aqui. Mas esse texto, meus irmãos, ele não apenas evidencia essa verdade para nós, de que servos de Deus passam pela noite escura da alma. Sim, de fato, isso é uma verdade que o texto nos ensina, assim como outros textos da palavra do Senhor Deus. Mas também, aqui, nós podemos aprender muitas coisas, especialmente a descansar em nosso Deus. Essa manhã nós ouviremos o Senhor falar conosco e nos ensinar que quando passamos pela noite escura da alma, precisamos descansar na esperança de que o sol da justiça, o Senhor da glória, brilhará sobre nós ao amanhecer. Quando nós passarmos pela noite escura da alma, naquele momento em que parece não haver esperança, você precisa acreditar, você precisa crer. Não de maneira sem nenhum tipo de base para isso, mas porque a boca do Senhor Deus o diz. Você precisa crer e confiar. Ter esperança nisso, de que o sol da justiça, o Senhor da glória, brilhará sobre você, sobre as trevas que estão sobre a sua alma, ao amanhecer. Observe Jeremias capítulo 20 aqui de maneira geral. Na verdade, deixe-me voltar ao contexto, ainda mais depois de passar 2 semanas sem pregar em Jeremias. Quero lembrá-lo que a unidade maior de Jeremias, Jeremias 11 no caso, ao capítulo 29, lida principalmente, meus irmãos, com a oposição e a hostilidade em relação ao profeta Jeremias. E essa passagem aqui no capítulo 20, ela ressalta esse tema. Do 11 ao 29 tem esse tema geral, e o 20 aqui, o capítulo 20, foca especialmente nisso. Muitas vezes, nesse livro aqui, o profeta ele clama a Deus em lamentos e também em queixas, de forma poética. No capítulo 20, veja, do versículo 7 ao 18, nós encontramos esse último lamento ou queixa do livro. Esse lamento de Jeremias, ele é muito semelhante a outros lamentos individuais encontrados nos Salmos. O Salmo 3, o Salmo 5, o Salmo 7 e o Salmo 22. No entanto, os salmos de lamento terminam geralmente com uma nota final de confiança em Deus. Como eu ressaltei quando a gente foi cantar o Salmo 22. Ele tem 2 grandes blocos. Do 1 ao 21 é o lamento, e depois, até o final dele, é essa palavra mais de esperança e de confiança em Deus. Mas aqui, no texto de Jeremias capítulo 20, nós temos um lamento que ele termina mais semelhante ao Salmo 88. Aquele salmo em que o salmista ele demonstra um clamor desesperado e de grande desânimo, e não parece ter nenhuma palavra de esperança ali presente. Agora veja a estrutura do texto, o capítulo 20, de forma aqui geral. Capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos aqui uma fala, uma narrativa aqui que está escrita em prosa, e que dá continuidade à narrativa do capítulo anterior, do capítulo 19. O restante de Jeremias 20 está em forma poética e é composto por 3 aqui poesias do profeta. Começa com um lamento negativo, do versículo 7 ao versículo 10, um lamento negativo, do 7 ao 10, e termina com um lamento negativo, do 14 ao 18. Entre essas 2 partes, há uma forte e também contrastante declaração de confiança em Deus, que vai do versículo 11 ao versículo 13.
Perceba, deixa eu repetir isso. Do 7 ao 10, você tem um bloco aqui, de um lamento negativo. E aí, o outro bloco, do 14 ao 18, um outro lamento negativo. Mas entre esses dois, como um sanduíche, no meio ali, no recheio, você tem essa expressão de confiança da parte do profeta em Deus. A seção poética aqui, do versículo 7 ao 18, tem várias alusões ao chamado do profeta Jeremias, lá no capítulo de número 1. Lembra que quando você ouviu o sermão, na verdade foram 3 sermões no capítulo 1, divididos ali, você deve lembrar que eu enfatizei a importância de como aquele capítulo ele é importante para todo o livro, como por vezes Jeremias volta ao que acontece ali em Jeremias capítulo 1, não é à toa, não é diferente aqui, melhor dizendo, no capítulo 20, ele vai fazer menção também ao seu chamado e ao seu próprio nascimento. Observe novamente o início do capítulo 20, esse primeiro bloco nós iremos meditar nessa manhã agora, do versículo 1. Primeiro observe, apenas veja, deixe os olhos atentos aí, do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero que você perceba como Jeremias aqui nessa primeira parte, ele vai cumprir uma pena. Uma pena. O que foi que aconteceu? O texto diz que o chefe da segurança do templo ali, chamado Pazur, alguns comentaristas dizem que ele estava encarregado dessa tarefa, de ser uma espécie de segurança, por assim dizer, policial ali do templo. Ele jogou Jeremias numa prisão. Na verdade, ele ouviu que Jeremias tinha jogado um pote de barro no chão, no vale do filho de Inom. Você deve lembrar, no capítulo 19, Jeremias fez isso. E ele também ouviu o resumo da profecia que Jeremias comunicou nos arredores do templo, de que Jerusalém estava prestes a ser quebrada em pedacinhos. Então a atitude aqui do capítulo 20, desse homem, desse sacerdote também responsável pela segurança do templo, de pegar Jeremias e prendê-lo, é em resposta ao que o profeta fez no capítulo anterior. Aquela bagunça, por assim dizer, que Jeremias tinha promovido ali, chamado a atenção através da sua profecia, o conteúdo dela principalmente, e da ilustração que ele usou ali em quebrar aquele vaso. Ora, isso soava como traição. Então, o que Pazur fez? Ele prendeu Jeremias. Veja, versículos 1 e 2. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Que coisas? Mencionadas no capítulo 19. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Meus irmãos, o profeta Jeremias já tinha sido ameaçado antes, mas dessa vez agora, as autoridades agiram de fato. Observe, primeiro eles o açoitaram, foi o que aconteceu. A palavra feriu aqui usada, veja, a palavra feriu que aparece aí no versículo 2, então feriu Pazur, ela pode ser ainda melhor traduzida como espancou, ou golpeou. A palavra hebraica aqui é uma palavra muito forte, irmãos, usada aqui no texto original, a ponto de que em alguns contextos ela é usada para se referir a golpes fatais, em que a pessoa é golpeada até a morte. Então não foi um tapa leve no rosto que Jeremias levou, ele levou uma terrível surra por pregar a palavra de Deus. A palavra tronco usada aí, observe também, tronco, no versículo 2 ainda, e o meteu no tronco. Há divergência sobre isso entre os comentaristas, com relação ao significado exato dessa palavra aqui, mas há um consenso, pelo menos em um certo ponto, de dizer que Jeremias foi levado à prisão. Não necessariamente, literalmente, amarrado a um tronco, mas foi preso, colocado numa prisão, que provavelmente era uma prisão muito pequena, desconfortável. E alguns entendem que não apenas isso, mas ele ali também foi torturado, bem contido, e sofreu também nessas condições. O que Pazur fez com ele, meus irmãos, foi algo perverso. Imagine,
Um homem que é responsável por cuidar da segurança do templo, surrando e prendendo um outro sacerdote também e profeta, naquelas condições. Veja a ironia aqui presente. Na verdade, há mais de uma no texto. Uma delas, o responsável pela segurança do templo, ou, colocando melhor, por supervisionar o templo, está açoitando e prendendo aquele que Deus colocou como supervisor das nações. Queria ser o profeta não apenas para declarar a vontade do Senhor a ajudar Jerusalém, mas também as demais nações. Percebe a ironia disso aqui? Aparentemente, na verdade, alguns entendem que pode ter acontecido isso. Talvez Pazur tenha sentido algum tipo de remorso. Tanto é que ele o libera na manhã seguinte. Mas o fato é que o dano já havia sido feito. Ele tinha espancado o ungido do Senhor, aquele que Deus separou para a sua obra. E meus irmãos, guardem muito bem isso. Se opor a ministros fiéis que pregam fielmente a palavra de Deus é se opor ao próprio Deus. Não entenda isso de forma equivocada, naquele sentido como os pentecostais e não pentecostais utilizam, como se pode tocar no ungido do Senhor, de forma deturpada eles interpretam esse texto. Eu digo quanto à mensagem que é proferida, a tentativa de calar a boca, a tentativa de matar a mensagem, de tentar impedir que ela prossiga, se opor a isso, nesse sentido, é se opor ao próprio Deus. E isso, consequentemente, atrai a maldição de Deus sobre os que assim se comportam. Observe que ao ser libertado, Jeremias ele cumprimentou Pazur com uma mensagem de juízo, logo em seguida. Não de si mesmo, mas a parte do Senhor. A partir do versículo 2, parte B. E deixe-me falar algo importante sobre isso antes de ler o texto. Alguns veem esse texto aqui, essa declaração de Jeremias, profética, de maldição, como se fosse uma questão pessoal aqui. Como se ele tivesse ficado ofendido ali, simplesmente declarar essa maldição. Não, irmãos, a gente não pode ver o texto dessa forma. Jeremias está fazendo aqui, de profetizar essa maldição contra Pazur e contra todo o povo, vem da parte do Senhor Deus. Vem da parte do Senhor Deus. Não é um mero ressentimento. Alguém que está doído pelo sofrimento que foi causado a ele. Claro que ele estava, não tenha dúvida quanto a isso. Mas a profecia não é dada por isso simplesmente. Ela é dada porque o próprio Deus havia sim concedido a Jeremias aquela palavra. É nessa circunstância. Veja, versículo 2, a partir aqui da parte B do versículo 2. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim Magor Missabib. Terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo. Essa expressão que eu citei não está no texto aí na sua tradução, depois eu vou explicar ela. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para os seus inimigos. Estes cairão a espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presa à Babilônia e fê-los lá a espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás, serás sepultado, tu e todos os seus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Essa profecia, ela é significativa, porque ela se refere, meus irmãos, não apenas a um indivíduo ali que tinha feito aquilo contra Jeremias, mas contra todo o povo de Judá. Observe um elemento importante que aparece nesse texto aqui, que não apareceu até agora. Eu cito desde o capítulo 1, o inimigo que vem do norte, porque nós conhecemos o que Jeremias fala sobre isso em todo o seu livro, bem como também outros textos da Bíblia. Mas na leitura sequenciada de Jeremias, é a primeira vez em seu livro, agora no capítulo 20,
que ele faz menção direta, dando nome, dizendo quem é o inimigo do norte: a Babilônia. Esse é um instrumento do juízo de Deus. A partir desse ponto, agora, Jeremias ele vai começar a mencionar cada vez mais o nome da Babilônia. Na verdade, mais de 200 vezes o seu nome aparece em todo o livro de Jeremias. Mas perceba também que a profecia teve um significado para o próprio indivíduo, Pazur. A expressão aí, a ideia de entregar a espada, que ele diz, essa profecia de maldição, é a mesma traduzida para espancar no versículo 2, acerca do profeta. A ideia é a seguinte, veja a outra ironia do texto. Assim como Jeremias foi espancado, golpeado, levou uma boa e grande surra, Deus iria fazer isso com o seu povo, inclusive com Pazur. Você já aprendeu isso? Eu espero que sim. Como muitas vezes o Senhor Deus, ele dá a sua resposta de juízo em conformidade proporcionalmente àquilo que é feito pelo indivíduo. Exatamente o que vai acontecer aqui. A ideia é essa. O homem de Deus, Jeremias, foi golpeado. Deus iria golpear o seu povo. Iria golpear também Pazur. A punição dele seria ainda mais grave do que aquele que Jeremias sofreu. Seus amigos cairiam à espada ou iriam morrer em cativeiro. Meus irmãos, uma profecia que deve ter certamente prejudicado ali todo o contexto social de Jerusalém. As mentiras seriam expostas e os crimes pagos com a morte. E aí vem a expressão aqui que é importantíssimo você entender. Final do versículo 3, veja. O Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. A expressão aqui, ela é importante porque Jeremias está fazendo um jogo de palavras aqui, que você não fica claro no nosso vernáculo, no nosso idioma, mas você consegue observar isso no original. Deixa eu explicar isso para você. O nome Pazur significa frutífero por todos os lados. O nome dele, frutífero por todos os lados. E aí, o profeta, na palavra que Deus dá a ele de maldição, diz que o teu nome já não mais será isso. Tu já não mais será chamado de alguém que é frutífero por todos os lados. Na verdade, tu serás chamado de terror por todos os lados. Perceba a riqueza do texto sagrado aqui, a sua majestade, a sua profundidade aqui, em como Deus anuncia o seu juízo de forma rica e bela, e ao mesmo tempo também, como eu disse, proporcional. A penalidade é proporcional ao crime, exatamente como deveria acontecer. Esse é o contexto inicial do capítulo 20. Jeremias, ele foi açoitado e preso por simplesmente pregar a verdade de Deus. E o próprio Deus promete aqui amaldiçoar todos aqueles que se levantam contra a sua verdade. Diante disso, irmãos, qual é a resposta que nós podemos dar? Deixa eu ser específico quanto a isso, e preciso ser. Diante de um sofrimento como esse, sofrer perseguição, lidar com inimigos, pessoas próximas a você, que rejeitam a mensagem, mesmo a mensagem tendo consciência que ela vem de Deus, e você ser, como eu disse, perseguido, açoitado, preso, impedido de continuar pregando. Como é que reage a isso? Como é que você deve reagir a isso? Como é que você deve reagir à perseguição que o mundo e os demais inimigos de Cristo fazem contra você? Quando você sofre por causa e pelo amor, e por amor ao Evangelho de Cristo, em obediência à palavra de Deus, em buscar a santificação, em temer a Deus,
vê a obediência à sua palavra, dá bom testemunho do evangelho, e você sofre perseguição, e se não açoites literalmente, mas algum tipo de agressão, ainda que no mínimo verbal. Como reagir a isso? Certamente alguns, não poucos, reagem de forma pecaminosa. Não reagem adequadamente a essa circunstância. A partir do versículo 7, na verdade, a partir do versículo 7, nós veremos como Jeremias aqui nos ensina algumas lições, que envolve especialmente esse agir em meio ao sofrimento grande que nossa alma enfrenta, essa noite escura da alma. A primeira lição que você aprende nessa manhã: quando você enfrentar o sofrimento por amor a Deus e a sua verdade, a perseguição, o açoite, a prisão, seja o que for, o que aplica também a qualquer sofrimento. Se o pior sofrimento, que é enfrentar a dor por amor a Cristo, de forma injusta lhe perseguirem, quanto mais os demais sofrimentos que você enfrentar, isso cabe para qualquer sofrimento. Primeira lição: leve para o Senhor em oração. Leve para o Senhor em oração. É bem verdade que tudo que aconteceu aqui, que foi descrito aqui, é um resumo, irmãos, na verdade, do que aconteceu de fato ali. O texto de Jeremias está nos dando um resumo do sofrimento que ele enfrentou. Nós não temos a dimensão exata do que passou ali o profeta. Alguma ideia nos é dada, mas não o quadro por completo. Como eu disse, há uma síntese aqui do que aconteceu. Mas essa síntese, ela sim nos dá lições preciosas de como lidarmos com o sofrimento. E a primeira é essa: o sofrimento pode e deve ser levado ao Senhor Deus em oração. Veja o versículo 10. Jeremias tinha boas razões para estar desencorajado. Versículo 10. Porque eu ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Os líderes reuniam-se nos cantos do templo. Jeremias escutava ali, ficava sabendo daqueles sórdidos planos contra ele, e até mesmo os dedos apontados contra Jeremias de acusação. Observando o profeta, vendo ali em um momento ele tropeçar, dar um passo em falso para querer atacá-lo. Qual seria a próxima coisa que fariam com ele? Veja, não é apenas um ato isolado aqui. Eles já vinham perseguindo Jeremias, agora a coisa fica mais grave, é verdade, mas a tendência era essa, não iria parar ali. Eles continuariam perseguindo ao profeta. E o profeta também estava desanimado por ter se tornado um motivo de piada. Veja o versículo 7, parte B. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Meus irmãos, não é difícil de imaginar as pessoas ali, a começar pela liderança, zombando do profeta Jeremias, dizendo: lá vai o louco, lá vai aquele que diz que Deus vai trazer juízo sobre nós, lá vai aquele que diz que o Senhor que habita no meio do seu povo vai nos levar para o cativeiro. Ó o louco, zombando, fazendo escárnios com o profeta. Sabe muito bem que, por vezes, insultos verbais doem mais do que físicos. Há algumas palavras que, quando são ditas, elas ferem mais a nossa alma do que um golpe que o nosso corpo sofre. Então o profeta não apenas tinha que lidar com a perseguição, a tortura e até a possibilidade de perder a sua vida, mas ouvir frequentemente insultos dos seus compatriotas, dos seus irmãos, frequentemente zombando dele. O versículo 10 nos fala aqui de um insulto específico. Veja, é dito: há terror por todos os lados.
A ideia é que a profecia, a maldição que Jeremias ele proferiu contra Pazur, ela passou a ser usada pelos seus inimigos contra Jeremias. Contra Jeremias. Aquilo que ele disse sobre os seus inimigos, sobre o seu inimigo Pazur, eles usaram contra ele. Jeremias foi desprezado, rejeitado e escarnecido pelo seu próprio povo. Os amigos de Jeremias, meus irmãos, o traíram até mesmo. Ele pensou, o amigo mais próximo de todos. Veja o versículo 7, parte A. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Esse versículo aqui, há um debate também, os comentários sobre isso, o significado exato dele, mas, resumidamente, irmãos, a ideia é a seguinte. Deus, quando chamou Jeremias, lá no capítulo 1, o profeta, ele ainda tentou resistir ao chamado de Deus. Mas Deus venceu a resistência de Jeremias. E Jeremias, assim, ele foi, nesse sentido, persuadido. E agora ele se encontra nessa circunstância, dizendo para o Senhor, vou parafraseá-lo, eu que não queria atender o teu chamado, eu que não queria cumprir esse chamado, eu não queria ir, o Senhor me convenceu, o Senhor me persuadiu, e agora eu que atendi a tua voz estou sofrendo por causa da tua mensagem. E aqui ele apresenta sua queixa diante do Senhor Deus. Ele clama ao Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Percebe como Deus aqui nos ensina pela ação de Jeremias que nós devemos levar a Ele os nossos sofrimentos, diretamente a Ele. Na verdade, esse é o testemunho bíblico. Você pode ver isso lá em Jó capítulo 3, quando ali ele na pilha de cinzas lamentou a perda da sua família, no caso dos seus filhos. Foi o que Elias fez em 1 Reis capítulo 19, versículo 4, quando também clamou ao Senhor, demonstrou ali toda a sua angústia de alma. Foi o que Davi fez na caverna quando fugia de Saul, no Salmo 57. Foi o que Jonas fez no capítulo 2 do seu livro, quando clamou do ventre do grande peixe. Testemunho bíblico enorme de homens de Deus que, em meio ao sofrimento, em meio à dor e à angústia de alma, as trevas cobrindo sua alma, eles disseram, ó Senhor, levaram sua causa diretamente para o Senhor. Foi o mesmo que o Senhor Jesus Cristo fez lá em Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22. Levando o seu sofrimento ao seu Pai. Meus irmãos, é aí que nós devemos chegar. Quando nós passarmos pelo sofrimento, devemos levá-lo ao nosso Deus em oração. Eugene Peterson diz o seguinte sobre isso: a linguagem da oração é forjada no cadinho da dificuldade. Sim, a oração é simplesmente o crente clamando a Deus na confiança de que Ele responderá. Eu pergunto a você nessa manhã, onde mais você pode descarregar e aliviar o seu coração tão livremente? Quem mais pode te livrar do sofrimento, consolar você em meio ao sofrimento com tanta ternura e amor? Quem pode fazer isso? Não há nenhuma necessidade de ocultar seus problemas. Na verdade, o que você deve fazer, o que nós devemos fazer, é levar todos eles em oração ao Senhor nosso Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende nessa manhã. Em meio ao sofrimento, mesmo quando a noite é escura e parece que Deus não está ouvindo, não podemos desistir de orar. É entregar os pontos quando assim procedemos. É deixar de confiar no Senhor nosso Deus. Segundo lugar, veja, uma segunda lição aqui. Jeremias 20 nos ensina. A segunda lição
que é também vista em toda a Bíblia. Os crentes, os servos de Deus, podem sofrer por causa de Deus. E muitas vezes nós sofremos por causa de Deus, ou pela causa de Deus. Jeremias sabia exatamente o motivo por que o odiavam. Versículo 8. Sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Eles estavam cansados de ouvir a mesma mensagem de Jeremias. Juízo sendo anunciado, condenação contra o povo. A indignação daquelas pessoas, meus irmãos, era contra a mensagem de Jeremias, era contra o próprio Deus. Então, o sofrimento de Jeremias aqui é por causa de Deus, nesse sentido. Por mais que eles culpassem Jeremias, e assim o perseguissem, açoitassem, prendessem Jeremias, o ódio deles era contra Deus, em última instância. Ao refletir sobre o seu problema, o profeta, ele apresentou uma solução possível. Veja o versículo 9, parte A. Não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Como assim, pastor? Reconhecendo que o sofrimento era por causa de Deus, ou por causa da sua mensagem, Jeremias resolveu aqui dar um basta na situação. Vou parar de pregar. Vou parar de pregar. Vou parar de pregar. Mas como disse certo autor, meus irmãos, Jeremias aqui ele anuncia o impossível. Ele renuncia e depois declara imediatamente que não pode demitir-se. Ele sai, mas não pode sair. Enquanto preparava esse sermão, eu me lembrei de uma cena clássica da trilogia Poderoso Chefão, dos maiores do cinema, talvez a maior de todas, em que no filme 3, lá o Michael Corleone está tentando sair da máfia, tentando ali se tornar alguém melhor, e ele usa mais ou menos essa expressão: quanto mais eu quero sair, quando eu pensei que estivesse fora, eles me puxaram para dentro. Depois dessa cena, esse foi outro comento com a Tainá, com relação a algumas coisas que acontecem na minha vida, assim, relacionadas ao ministério. Quando você pensa que está fora, você é puxado para dentro de novo. Muito mais isso é com relação ao que está acontecendo aqui. Não tem como sair. Não tem como sair. Não dá para pedir demissão desse emprego. Não dá. Versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei do seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente. Encerrados os meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Primeiro, antes de explicar o que significa o texto, é importante dizer aos irmãos que esse é um dos versículos que é daqueles que é tirado do seu contexto. E aqui há um problema quando isso acontece, com qualquer texto. Muitas vezes, esse versículo ele é usado como um versículo que serve como inspiração para pregadores. De fato, meus irmãos, a palavra de Deus é como um fogo incontrolável nos ossos do ministro do Evangelho. Toda vez que um ministro, e isso eu falo acerca de mim mesmo, se senta à sua mesa com a palavra de Deus aberta, ele anseia que o dia do Senhor chegue logo. Trabalha duramente durante a semana, e essa é a minha sensação, com uma santa impaciência para que a chamada adoração ocorra. Os salmos sejam cantados, e sobretudo um anseio na alma para que o sermão seja logo proferido, seja pregado publicamente. É como uma onda de sentimentos, de força que nos toma. E quando a gente prega, é como se um fardo saísse das nossas costas. Essa é a sensação. Grande demais. Pesado demais. A ponto de que não temos condições de esperar mais nenhum minuto do que aquele que nós encerramos o sermão.
Contudo, quando Jeremias falou aqui sobre fogo nos seus ossos, ele não estava se referindo aos prazeres do ministério. Não era isso. Ele não estava testificando das delícias que é pregar no poder do Espírito Santo. Ele não estava dizendo que o coração dele ardia em chamas por causa do Evangelho. Não é esse o ponto aqui. Em vez disso, o seu coração queimava, os seus ossos ardiam em juízo ou com juízo. Ele não estava ansioso para pregar, mas relutante, pois ele sabia que quando ele pregasse, o juízo era anunciado, e quanto mais isso acontecesse, tão logo Deus traria sobre o povo a condenação. Então essa é a relutância aqui de Jeremias. Mas a palavra de Deus, ela exerce tanto poder sobre o profeta, que queima em seus ossos, que ele não pode deixar de anunciar. Não pode. Ele tem que dizer exatamente o que Deus diz. Exatamente o que Deus anuncia. E observe aqui, como a pregação autêntica da palavra, ela tanto traz consolo, mas também perturbação. Não somente para os ouvintes, para aqueles que estão agora, vocês ouvindo atentamente a pregação da palavra, mas antes de tudo para aquele que profere a pregação, a palavra de Deus. Porque você tem que passar a semana todinha meditando no texto, lendo, entendendo o texto, e aquilo já vai mexendo com a sua alma, com o seu coração, com o seu corpo inteiro, durante toda a semana, até o momento de ser entregue. E sim, meus irmãos, às vezes a pregação ela leva ao sofrimento. Esse fogo que queima nossos ossos, e a ideia no original é essa, é o ser do indivíduo como um todo sendo tomado, sendo queimado, especialmente as suas afeições pela palavra. Essa proclamação, ela pode sim acarretar oposição, hostilidade e até mesmo perseguição. Principalmente numa cultura como a nossa, que virou as costas para Deus. Qualquer coisa que você disser no púlpito pode ser motivo para perseguição. Vemos dias que até mesmo falar o que é o mais óbvio pode ser um processo, pode ser algum tipo de calúnia que vão levantar contra você, alguma coisa vão tentar fazer contra você. O mais óbvio em nossos dias é assim tratado. Como é que a gente faz diante disso? Ora, é buscando encorajamento nas promessas de Deus, para que assim possamos prosseguir. Veja, sem desmarcar o capítulo 20, capítulo 1 de Jeremias, versículos 18 e 19. Jeremias precisava ter coragem a partir das promessas de Deus. Jeremias 1, 18 e 19. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Essa comissão que Deus ele anunciou para Jeremias, ele o chamou para cumprir e assim anunciou a ele, já tinha deixado claro desde o início que ele iria sofrer pela causa de Deus, pelo nome de Deus. Contudo, lá atrás, o próprio Deus, quando fez o anúncio, ele também prometeu livrar Jeremias. Prometeu proteger Jeremias. Então, diante daquela perseguição, o que ele precisava fazer, Jeremias, era retornar para o que Deus disse e se agarrar às promessas. Exatamente o que nós devemos fazer quando enfrentamos dificuldades e sofrimentos pela causa de Cristo, por amor ao nome de Cristo. João 16, versículo 33 diz assim, o Senhor Jesus Cristo: estas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas sendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Eis a maneira de nós buscarmos encorajamento. Irmãos, sofrer por amor a Cristo não é uma surpresa. Você não pode
assim reagir. Se você lembrar de 1 de Pedro, capítulo 4, você vai ter isso muito claro em sua mente, quando o apóstolo Pedro fala sobre isso. A gente não deve reagir ao sofrimento, à perseguição por amor a Cristo, como se fosse uma coisa estranha. Olha que coisa. Eu sei que por causa das mensagens falsas em nossos dias, de que você se tornou um cristão, a sua vida vai agora do bom para melhor, só paz. Isso não é verdade. Deus não promete isso em sua palavra. Pelo menos não nessa terra aqui, quando você tiver que lidar com o pecado, com o diabo e com o mundo. Você vai enfrentar sofrimento por causa de Cristo, por causa do amor a Cristo, da obra de Cristo. Qual é a promessa? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Deus, o próprio Cristo, nos encoraja essa manhã para continuarmos caminhando a obediência à sua palavra, porque Ele mesmo garante vitória sobre os nossos adversários. Deixa eu lembrar você o que diz o capítulo 26 da Confissão de Fé de Westminster, da Comunhão dos Santos. Só a seção 1, o início dela, só o início dela. Todos os santos que estão unidos a Jesus Cristo, sua cabeça, por meio do Espírito Santo e da fé, possuem união com Ele, por sua graça, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Sofrimentos. A nossa confissão faz referência a isso, extraindo aqui dos textos de Paulo, quando Paulo escreve aos Filipenses, aos Colossenses, que nós compartilhamos os sofrimentos de Cristo. Você sabe disso, não no sentido vicário, você não está expiando os pecados pelo seu sofrimento, não é essa a ideia. Mas é uma vez que você está em união com Cristo, irá refletir em sua vida os sofrimentos por amor a Ele, pela causa do Evangelho. Uma das demonstrações que você está em união com Cristo é porque você sofre por Ele. Perseguição, talvez até açoites, prisão e até morte. Terceira lição, preciso correr aqui. Chamado à adoração. Há um chamado aqui à adoração, sim. A terceira lição é que Deus sempre deve ser louvado. Deus deve ser louvado, inclusive em meio ao sofrimento. Nós aprendemos isso daqui. E Jeremias, ele expressa isso através de uma espécie de um salmo, ou na verdade uma citação de um salmo aqui, ou do saltério, digamos assim. E há 3 elementos aqui importantes nesse cântico, nesse louvor a Deus aqui. Há uma confissão de fé, que ele faz, ele confessa a sua fé, uma oração por libertação e também um hino de louvor, uma adoração ao Senhor Deus. Veja o versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Jeremias, ele não entendia o que estava acontecendo com ele naquele momento, e até o Senhor parecia estar contra ele. No entanto, ele continuou testemunhando do que sabia ser verdade sobre o caráter de Deus. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: aqui o profeta prepara o auxílio de Deus contra todas as conspirações formadas contra ele. Pois, de um lado, amigos pérfidos tentam reservadamente fazê-lo cair numa cilada. E, por outro lado, os inimigos declarados se opõem a ele publicamente. Mas, ainda assim, ele não duvidou de que Deus seria uma proteção suficiente para si. Jeremias sabia que o Senhor estava com ele, mesmo que ele parecesse distante, de longe. O profeta sabia que Deus é forte, poderoso, ainda que ele parecesse impotente. Ele sabia que os seus inimigos seriam derrotados, mesmo naquele momento eles parecessem triunfantes. Então ele confiantemente confessou que o Senhor o salvaria. Versículo 12. Perdão, versículo 11 ele fala isso. E no versículo 12 ele pede auxílio. Veja: tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite e veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Ele não quis resolver as coisas sozinho, de forma nenhuma. Ele entregou ao Senhor. Mais uma vez você tem essa menção aqui. Ele entrega ao Senhor a sua causa. E então ele encerra essa parte entoando a Deus, cantando a Deus. Versículo 13: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores.
talvez com pouco fôlego, com dificuldade de cantar a Deus, depois de ter sido surrado e preso, mas ele consegue expressar aqui adoração ao Senhor em meio ao sofrimento. Eu friso isso. Ele expressa adoração ao Senhor Deus em meio ao sofrimento, cantando. Deixa eu te lembrar alguma coisa. Atos capítulo 16. Paulo e Silas estavam onde? Na prisão. E o que eles fizeram? Depois de surrados, perseguidos por amor ao Evangelho, pela verdade de Deus, presos, eles cantam ao Senhor Deus. Eles cantam ao Senhor Deus. Ele expressa aqui no versículo 13, o Senhor livrou a alma do necessitado, ou seja, uma referência a si mesmo. Ele livrou a minha alma. Ele passou, meus irmãos, das suas dúvidas, nesse momento aqui, nesse bloco aqui, eu friso também isso, para uma confiança no Senhor. Desse modo aqui, Jeremias nos ensina como nós devemos, na noite escura da alma, agir. Como? Adorando ao nosso Deus, cantando e bendizendo ao seu nome com os seus louvores. Claramente, Jeremias está fazendo uma referência solteira, eu repito isso. E citando aqui um autor, um ministro da Igreja Livre da Escócia Continuada, ele comentando sobre isso, ele diz assim, na verdade não sobre o texto aqui, mas comentando sobre o que cristãos miseráveis, pecadores miseráveis cristãos, devem cantar. Ele diz assim, ele cita aqui o teólogo Carl Trueman e faz uma síntese do que Carl Trueman escreveu sobre isso. Primeiro, os problemas que existem relacionados à questão do cântico em nossos dias. Há a linguagem do culto contemporâneo. Uma dieta de coros e hinos incessantemente alegres inevitavelmente cria um horizonte irreal de expectativa que vê a vida cristã normativa como uma longa festa de rua triunfalista. Saúde, riqueza e felicidade corromperam o conteúdo da adoração. Segundo lugar, a exclusão das experiências e expectativas dos salmistas prejudicou a igreja e transformou os cristãos em duendes espirituais. Ao excluir os gritos de solidão, de desapropriação e desolação de sua adoração, a igreja efetivamente silenciou e excluiu aqueles que estão sozinhos e isolados. Em terceiro lugar, ao excluir os salmos, endossou implicitamente as aspirações banais do consumismo, gerou um cristianismo insípido, trivial e irreal, e confirmou suas credenciais como um clube para os complacentes. Carl Trueman diz ainda, que alívio para o crente pressionado abrir o livro dos hinos de Deus e cantar o que realmente está em nossos corações. Como ele diz, Trueman, aprendamos mais uma vez a lamentar com o vocabulário, a gramática e a sintaxe dos salmos. Isso nos dará os recursos para enfrentar os momentos de sofrimento, desespero e desgosto, e para continuar adorando e confiando nos dias mais sombrios. Além disso, você irá desenvolver uma maior compreensão dos companheiros cristãos cujas agonias tornam difícil para eles cantarem: Jesus me quer por um raio de sol. Então, também você terá coisas mais credíveis para dizer aos indivíduos despedaçados e quebrados. O preço de abandonar o canto dos salmos resultou na norma do anêmico, do frívolo, do sintético e do mundano. Os doentes espirituais substituíram os gigantes espirituais, mas tudo não está perdido. Ao contrário, a perspectiva e a aspiração dos cristãos se expressam assim. O Salmo 67, versos 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a sua salvação. Em síntese, o que é que ele disse aqui? Quando você conhece bem o canto dos salmos e canta os salmos, você terá um verdadeiro auxílio para lidar com o sofrimento. Nenhum hinário, nenhum livro de cânticos, muito menos os cânticos contemporâneos, abarcam tão profundamente, de forma tão abrangente, a alma do ser humano do que o saltério. No momento de sofrimento, o que Jeremias faz é se lembrar do saltério. A mesma coisa que Jonas fez no capítulo 2.
A mesma coisa que Paulo e Silas fizeram na prisão. Eles estão cantando a Deus os seus hinos. Hinos estes que lidam com sofrimento, que lidam com perseguição, que lidam com a angústia de alma. Percebe a necessidade de conhecer bem o saltério, a sua teologia, para que em momentos como esse, não apenas aqui, mas especialmente quando você lidar com o sofrimento, poder se lembrar das promessas de Deus e cantar ao Senhor as próprias palavras de Deus. A melhor coisa, e eu aplico para isso também, a se fazer quando você enfrenta a noite escura da alma, é cantar ao Senhor Deus, especialmente em culto solene. Veja como isso é contraditório. Eu estou com tanto sofrimento, pastor, eu estou com tanta angústia no meu coração, eu estou tão mal que eu não vou para a igreja. Sabe o que você está dizendo que você diz isso? É assim que eu escuto. Você está falando assim para um médico: eu estou tão doente, eu estou tão mal, eu estou tão terrível, que eu não quero tomar um remédio. Qual é o sentido disso, essa fala? Me diga. Qual é a lógica nessa fala? Qual é o sentido? Eu estou com um problema tão grande, preciso de uma cirurgia, mas eu não quero ser operado. Qual é o sentido dessa fala? Você não falaria isso, eu acredito, se você estivesse passando por um sofrimento como esse. Você precisa tomar uma medicação, eu estou sofrendo tanto que eu não vou tomar. Estou tão mal que eu não quero remédio para resolver, eu não quero. Qual é o sentido disso? Me explique qual é o sentido disso. Não há. Não há. O que vai tratar o sofrimento é Deus pelos seus meios de graça. É Ele quem vai combater isso na sua alma pela sua palavra. Dentre essas coisas, através de cantar ao Senhor. Cantar ao Senhor. Mesmo sem fôlego, mesmo sem força, nem seja balbuciando apenas, mas tentando cantar ao Senhor. Se você já tem algum tempo de crente, você sabe muito bem do que eu estou falando. De quantas vezes nós somos renovados em nossas forças, encorajados por lembrarmos do nosso Deus, das suas promessas, cantando a Ele. Há um renovo em nossas almas quando isso acontece. Mas aí vem uma pergunta final. Uma pergunta final. Meus irmãos, é tentador a gente concluir aqui com esse salmo de louvor, ou seja, esse bloco do meio aqui, do versículo 11 ao versículo 13. Parar nesse bloco? Não ir para o último bloco de lamento negativo novamente? Mas não foi assim que o profeta concluiu esse capítulo. Não foi. E a palavra de Deus, ela deve ser recebida por nós, seu povo, da maneira como ela se apresenta. A gente não tem nenhuma autorização para costurar, para tentar tirar algum texto, para uma revisão. Não. É receber como Deus nos entregou. E aí vem a expressão aqui de sofrimento novamente do profeta Jeremias. A partir do versículo 14, ele diz: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça, ele clamou pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Em vez de Jeremias celebrar o dia do seu nascimento, o que ele faz aqui é amaldiçoá-lo. Ele queria voltar na história e amaldiçoar não apenas o dia do nascimento, mas até mesmo ali tudo que estivesse envolvido com aquele acontecimento. Até mesmo o homem, o indivíduo que deu as boas notícias acerca de um filho homem que nasceu naquela casa. Todas as circunstâncias envolvidas deveriam ser amaldiçoadas. Agora, observe algo importante aqui. Esse é o teor principal, ele amaldiçoando o dia do seu nascimento. Esse lamento negativo e terrível aqui. Mas agora você observe algo importante. Ele vem de um cântico a Deus, de um salmodiar ao Senhor, de uma expressão de alegria ao Senhor, diante do Senhor, agora para uma expressão de maldição contra si mesmo.
Observe como há uma velocidade enorme aqui, grande, ele muda o seu tom. E isso fez com que algumas pessoas, alguns intérpretes, vissem esse texto aqui como se fosse algum tipo de miscelânea, de coleções de Jeremias, pensamentos de Jeremias soltos aqui. Como se não houvesse sentido na fala de Jeremias. Como pode? A ideia seria essa. Como pode ele primeiro proferir aquelas palavras tão belas e agora está se queixando e tão triste novamente? Como isso é possível? Qual é a lógica aqui? Irmãos, esse tipo de interpretação, ela falha por alguns motivos, mas a principal delas, sabe qual é? Pelo menos uma delas. É de que o que Jeremias faz aqui, irmãos, é exatamente a expressão que nós também temos em nossas almas. Quantas vezes não é assim que acontece conosco? Quantas vezes não é assim que o nosso humor ele varia rapidamente? Sendo mais específico, quantas vezes você está aqui, você acabou de orar, você acabou de entregar ao Senhor Deus, a sua alma foi derramada, você saiu confiantemente, se levantou ali dos joelhos, estou renovado, alegria. E aí em seguida você escuta uma notícia ruim e você desaba. Não é assim que acontece conosco muitas vezes? Ou então você acabou de demonstrar alegria e um crescimento da santificação, está ali buscando ao Senhor, e em seguida você comete um pecado, e às vezes um pecado grave, logo em seguida. Muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes é assim conosco. Principalmente, irmãos, quando lidamos com a noite escura da alma, como uma montanha russa, as nossas afeições, elas ficam, ora mais confiante, ora um renovo experimentado, ora a angústia ele pega de um jeito e você é derrubado novamente. Nós somos ao mesmo tempo santos e pecadores. E embora nossos pecados já tenham sido perdoados em Cristo, nós continuamos ainda a pecar. Num minuto, você louva a Deus e bendiz o seu nome. No outro, você está já usando o seu nome em vão. No momento, você se regozija com as promessas de Deus, com os seus planos. No outro momento, logo em seguida, você resiste à sua vontade. E as maldições do profeta aqui, meus irmãos, formam um lamento amargo, o mais amargo do livro de Jeremias. Há um comentarista que diz o seguinte, observa assim, a intenção delas, dessas maldições aqui, é nos impressionar e comover, juntamente com outros torturados clamores dele e dos seus companheiros sofredores. Essas feridas cruas, na palavra de Deus, permanecem para que não nos esqueçamos da intensidade da longa luta ou da fragilidade dos melhores vencedores. Jeremias, ele proferiu esse grande lamento aqui. Embora fosse forte a sua fé, houve momentos em que ele tinha mais perguntas do que resposta. Tanto é que vem uma série de perguntas aqui, várias perguntas são feitas. Ele questiona o seu nascimento, a sua criação, a sua salvação, a sua vocação. Tudo isto aqui é questionado pelo profeta. E aí vem a última lição. Embora o sofrimento possa colocar um ponto de interrogação sobre a existência, ele não tem a última palavra. Ele não tem a última palavra. O capítulo 20 termina com uma pergunta, meus irmãos, que o próprio Jeremias não poderia respondê-la. Mas a palavra de Deus como um todo nos fornece uma resposta. Por que Jeremias ele saiu do útero da sua mãe para ver problemas e tristezas? Como nós já vimos, Deus já havia dado a resposta a Jeremias que o chamou para o ministério. Veja, capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Por favor, Jeremias 1, 5. A resposta a essas perguntas aqui, relacionadas ao seu nascimento, à sua salvação, ao seu chamado ministerial, ele deveria voltar para cá, Jeremias, novamente. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes da madre te consagrei, te constituí profeta às
nações. Jeremias, diante das circunstâncias adversas, ele voltou até o ventre, até a sua concepção, até o momento do seu nascimento. Por que eu nasci? Para passar por isso, por que eu nasci? Mas ele não voltou o suficiente. Deus disse o propósito. Já tinha falado ao próprio Jeremias. Já tinha falado para ele: eu te chamei desde o início dos tempos. Irmãos, que palavra consoladora para nós essa manhã. Sim, porque por mais que o capítulo 20 termine só com as perguntas já foram respondidas no capítulo 1. E é exatamente assim que acontece conosco por vezes, irmãos. Fazemos perguntas que Deus já respondeu, já disse, já nos deu em sua palavra. Você está sofrendo? Você sofre zombaria dos seus inimigos ou familiares? Há inimigos esperando você para atacá-lo? Sente-se abatido por causa da iniquidade em nossa sociedade contemporânea? Há momentos que você se pergunta: por que eu nasci? Porque talvez sim você tenha falado já a mesma coisa de Jeremias: por que é que eu nasci? Se você está em Cristo, Deus já lhe respondeu isso em Efésios 1, versículo 4, parte A. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E o capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esta é a resposta. Você está em Cristo, você nasceu para a glória de Deus, para que você andasse nas obras que Ele mesmo preparou para você antes da fundação do mundo. Você nasceu porque Deus tinha um propósito na sua vida de salvar você e de fazer você dele um servo para Ele. Ou colocando de outra maneira, para a salvação e para o serviço Deus te chamou. Para a salvação e para o serviço. Eis a resposta para a pergunta aqui. Por mais sofrimento possa ser doloroso, a angústia de alma possa nos tomar, o sofrimento não tem a última palavra. Eu concluo sendo as palavras de um puritano chamado Robert Dingley. E eu estou citando aqui o devocional que sairá na próxima terça-feira, se Deus quiser, baseado em Malaquias capítulo 4, versículo 2, o texto da Santa Convocação. Ele diz assim: quando o rosto de Cristo, o sol da justiça, resplandece plenamente, com raios perpendiculares, esse brilho apaga a glória secundária da lua e das estrelas, obscurece o bem-estar aparente de vocês, que na verdade não merece um simples olhar de sua parte com respeito a Cristo. A alma que contempla Cristo vive em êxtase constante e com o coração saltando de alegria. Canta: não há nenhum amado como meu amado, ele é o mais belo entre 10.000. E depois, ao olhar para outras coisas, ela considera que tudo não passa de refúgio e esterco para Cristo. Não ficamos preocupados quando vemos o sol se pôr, porque esperamos que ele apareça na manhã seguinte. E o sol não pode ser totalmente eclipsado como a lua, porque a interposição é feita pela lua e ela é muito menor que o sol. O mesmo ocorre aqui. Não devemos nos preocupar demasiadamente quando esse sol da justiça se põe, porque ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Jesus Cristo pode ser eclipsado, mas nunca totalmente, como ocorre com os confortos terrenos, porque mesmo que seu rosto fique oculto em grande parte, um feixe de luz permanece para animar e sustentar a alma, pois o pecado que se interpõe entre Cristo e nós é muito menor que Cristo. Se o pecado aumentar, a graça transbordará, porque sua misericórdia é maior que nosso pecado e sofrimento. Jesus Cristo pode ser eclipsado, mas nunca totalmente. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Essa é a esperança do crente. O crente, e aqui não é jargão, não é uma palavra
para você simplesmente mexer com seus sentimentos meramente, não. Mas todo o seu ser, vontade, afeições e intelecto, ser conduzido pelo que diz a palavra de Deus. Quando você enfrentar a noite escura da alma, e há momentos que a gente passa por isso, irmãos. Alguns momentos o sofrimento é tão intenso, é tão grande, é tão profundo, que parece que você vai morrer. Descanse nessa certeza. Pela manhã o sol da justiça brilha sobre nós. O próprio Cristo renova nossas forças, nos encoraja, nos mantém firmes em suas promessas. Que Deus os abençoe e os guarde livre de todo mal. Em nome do Senhor da glória. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, e a ti pedimos que aplique em nossas vidas. Nos conduza, ó Deus, pela santidade, no temor do Senhor, amando a ti e descansando em tuas promessas. Em nome do Salvador nós oramos, do Senhor Jesus Cristo. Amém.